Agora sim, vamos entrar. Muito bem, mais uma vez, boa noite a você que nos acompanha pelas páginas do Facebook. Nós tivemos uma queda na transmissão aqui, uma queda acidental na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, mas estamos de volta. Espero que todos estejam conseguindo acompanhar. Deixe-me só compartilhar novamente aqui o link, este novo link, e já estamos então de volta. Infelizmente tivemos aí esse problema na transmissão, eu não sei o que houve, mas graças a Deus já estamos de volta. Eu só quero de novo então compartilhar aqui na minha página pessoal o link da transmissão desse culto. E já vou pedir a nossa irmã Dayana Cristina, por favor, Dayana, se você puder abrir o seu microfone e fazer uma oração para nós, por favor, nesta noite. É possível você abrir a transmissão? Não sei se você está dirigindo ou se é possível você participar. Por favor, nos deixe saber. Obrigado. Posso sim, pastor. Boa noite. Boa noite. Estou aqui na expectativa, porque eu tenho uma visita especial. A Gláucia, ela está com a gente no Facebook. Ah, Parece pois que ela não. no Facebook do esposo. Tá bom. Aí a hora que eu identificar aqui, mas já vamos dar uma boa noite para ela e que ela seja muito bem-vinda. Ore Então, para nós, por orar. gentileza. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, mais uma vez reunidos. Senhor Jesus, foram mais de 20 semanas hoje, completando, Senhor. Um tema tão importante, onde às vezes que eu pude participar, aprendi muito, muito sobre o dom de profecia. E hoje, mais uma vez, encerrando essa série, que o Senhor continue usando poderosamente o nosso pastor para falar conosco, nos preparando para encontrar com o Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos pelos pedidos de oração, alguns não foram citados hoje, agora, mas nós temos, ó Deus, muitos pedidos, muitos agradecimentos, e que o Senhor recebe cada um. No nome de Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos agora e sempre. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus esteja com você e sua querida família. Muito bem, meus queridos, estamos de volta. Tivemos aqui um problema na transmissão do Facebook, mas com a graça do Senhor já estamos aqui. E, como eu disse, hoje nós temos então o propósito de encerrarmos a nossa série especial sobre o espírito de profecia. Então, nós temos a oportunidade de poder acompanhar todo esse processo durante 21 semanas que completamos hoje e aguardamos que todos nós possamos ter esta oportunidade de poder ter aprendido mais a respeito desta bênção, esta bênção extraordinária que é o dom de profecia. Então, por favor, se você perdeu alguma das mensagens passadas, é muito importante que você se contextualize no estudo, a fim de que você entenda profundamente aquilo que estudamos durante 20 e 21 semanas completadas hoje, ok? Então, por favor, não tire conclusões erradas se você não assistiu a série completa. Inclusive, nós colocamos até à disposição alguns filmes também, para que você pudesse assistir e poder, então, conhecer todo o histórico do dom de profecia na Bíblia e também na história, ok? E chegamos, então, à conclusão a respeito do dom de profecia neste tempo que a Bíblia chama de tempo do fim, onde nós temos, através da manifestação do dom de profecia na escritora norte-americana Ellen White, a certeza de que Deus tem uma luz menor que sempre nos conduz para a luz maior, a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E estudamos durante estas 20 semanas como este dom de profecia manifestado no tempo do fim aponta
é um comentário inspirado da palavra de Deus e nos leva à palavra, e a palavra nos leva a Cristo Jesus. Muito bem, meus queridos, vamos hoje ao estudo desta noite, e eu preparei um PowerPoint mais resumido, porque o conteúdo de hoje eu considero de extrema importância, e eu queria, de fato, olhar nos olhos de vocês para que nós possamos realmente levar muito em consideração, muito importância o conteúdo do nosso estudo. Então, eu peço licença para compartilhar com vocês alguns slides, mas a maioria nós vamos estar aqui face a face, podendo estudar a palavra de Deus mais uma vez nesta noite. Então, vamos aqui colocar a tela de abertura para que você possa acompanhar, não é? Aí está a série O Dom de Profecia na Bíblia e na história. Quando Deus fala através dos seus servos, os profetas, fala através, então, também da natureza, como seu segundo livro de revelação, e chega até nós, então, a certeza da palavra de Deus. Nosso título desta noite, como já divulgado anteriormente, Os Escritos de Ellen G. Goldwhite, nos dias de hoje. Antes, porém, vamos recapitular o tema de estudo da semana passada. O espírito de profecia seria, então, uma nova Bíblia, como alguns querem afirmar a respeito da Igreja Adventista? E nós estudamos claramente que não, absolutamente não. A Bíblia é a Bíblia, e os escritos inspirados da serva do Senhor nos ajudam a ter mais fome e mais sede da palavra. Não são uma nova Bíblia. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Tanto assim que o livro do Apocalipse, entre tantos outros textos que já estudamos, mas vamos destacar este, a título de recapitulação, Apocalipse 1, versos 1 a 3, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, os seus servos, as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado, aqui está extraordinário, meus queridos, aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo, como está a igreja? O tempo está próximo. Então, louvado seja o Senhor pela certeza de que ele nos deixa totalmente informados a respeito daquilo que está acontecendo. E, com certeza, ele revela a sua vontade aos seus servos, os profetas, e como tudo se cumpriu no passado, está se cumprindo hoje, nós também temos a certeza do cumprimento futuro. Breve, Jesus voltará. Muito bem, meus queridos, vamos então para o estudo desta noite. O nosso nosso título de mensagem de número 21, que fala exatamente a respeito, então, deste desafio sobre as novas gerações. Os escritos de Ellen White nos dias de hoje, século 21. Queridos, será que podem os escritos de uma escritora norte-americana rural do século XIX ser promovidos com sucesso para as novas gerações globalizadas, urbanizadas e sofisticadas nesses dias em que estamos vivendo? Você já parou para refletir sobre isso? Como que os escritos desta senhora de uma região rural, região esta em que nós vivemos aqui na Nova Inglaterra, não é? E estados vizinhos também, Nova York, ela nasceu no Maine, uma região completamente rural, e ela viveu no século XIX. Será que esses escritos têm alcance em uma geração como esta em que estamos vivendo, globalizada, urbanizada, sofisticada?
Independente de sua incrível produção literária, nós já observamos que ela escreveu mais de 100.000 páginas dos mais variados assuntos. Independente desta incrível produção literária, será que os escritos de alguém que escreveu à luz de lamparina, usando muitas vezes esse estilo de caneta aí em forma de pena, ela até usa o termo pena inspirada, né? Então não se perca, tá? Pena inspirada não é uma pena que sai escrevendo sozinha, é como se fosse um fantasminha. Por favor, é apenas uma forma de se dizer que a pessoa que está ali usando, no caso, um modelo como esse que está aí na figura, era então motivada pelo Senhor. Então, será que alguém que escrevia à luz de lamparina, usando aí tinta, pena, que viajava de charrete ou ainda de trenó puxado por cavalos, ou ainda trens a vapor, será que recebendo então a aceitação da parte de uma geração de leitores que hoje, em nanosegundos, podem interagir com pessoas e eventos ao vivo, como estamos fazendo aqui? Enquanto falamos, existem pessoas no Brasil e depois pelo YouTube, muitos assistem em mais variadas regiões do planeta. Então, será que é possível alguém que viveu numa era tão diferente da nossa, que os seus escritos possam ainda fazer alguma diferença? É mesmo possível para esta geração encontrar nos escritos de Ellen White a inspiração para se conectar pessoalmente com Cristo, um Cristo vivo, e buscar uma amizade com este eterno Deus? Será possível? Obviamente, irmãos e amigos, depois de 20 semanas estudando este tema, obviamente que a nossa resposta é sim. Sim. As produções que esta mulher nos ofereceu através da inspiração podem sim se conectar com a geração globalizada, urbanizada e sofisticada que nos cerca. Mas a pergunta deve ser feita de outra forma. Como? Como conectar novas gerações com o dom de profecia? É muito claro para a igreja, em nossos dias, que as chamadas novas gerações, que são estas crianças que nasceram dentro do século XXI, elas precisam ser alcançadas. Então, como o dom de profecia pode se tornar relevante para uma geração que basicamente hoje pode ser chamada de uma geração pós-cristã? Nos bastidores, esta nova geração que nasceu do ano 2000 para cá, não aceita, muitos deles não aceitam o conceito de verdade absoluta ou verdade universal como apresentada pela Bíblia e pelo espírito de profecia. Não. Você vai perceber que esta geração pós-cristã, que não lê a Bíblia, não ora, não se conecta com Deus, não aceita o conceito de verdade absoluta, especialmente quando Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para estas novas gerações, há um círculo entre eles, onde não existe crítica, existe uma aceitação e uma tolerância exacerbada mútuas. Para alguns é até vergonhoso você pregar o evangelho, um evangelho que pede que as pessoas mudem de comportamento. Essas novas gerações não admitem, nos seus bastidores, nos seus círculos íntimos, que ninguém seja confrontado para mudar de comportamento. Afinal de contas, eles dizem: cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha, você tem a sua, então viva a sua verdade que eu vivo a minha. Mas a verdade, nós sabemos, não está em nós. A verdade é uma só e ela é Cristo. E o evangelho confronta as pessoas com Cristo a fim de que elas mudem de comportamento. E as novas gerações não aceitam isto com facilidade. Não se trata de uma missão fácil. Nós estamos diante de ativistas
ativistas nas suas mentalidades. Hoje, qualquer coisa é motivo para um hashtag e um protesto. Há muito na boca desta nova geração. Isso é injusto, eu não aceito, eu não concordo. As mentes hoje crescem como mentes ativistas. Eles são diversos e estão mergulhados na sua tecnologia, na sua etnia. São variados na teologia, na moralidade, na sexualidade. Não existe um assim, diz o Senhor. O meu corpo, as minhas regras, eu faço o que eu quiser. Veja a discussão que estamos tendo agora a respeito do aborto. Ninguém está preocupado com a opinião da palavra de Deus. As pessoas querem fazer as suas regras. Minha vida, minhas regras, a minha verdade, a sua verdade. Esse é o meio em que estamos inseridos. Uma nova geração que representa um desafio geracional, o mais significativo da igreja em todos os tempos. Não é à toa que Jesus, no capítulo 18 do livro de Lucas, lança uma pergunta que pode ser repetida hoje, ainda em nossos dias. E essa pergunta do Senhor, ela é muito direta. Porventura, quando vier o Filho do Homem, será que ele vai achar fé na terra? Será que quando vier o Filho do Homem, ele vai achar fé na terra? Meus irmãos e minhas irmãs, é algo que devemos refletir. Nossa realidade, ela clama pela mesma metodologia usada pelo apóstolo Paulo na tentativa de transmitir os valores das antigas escrituras a uma sociedade secular da época dele. O desafio de seculares não é só nosso. É certo que o nosso tempo está mais exacerbado, mais crescido, mais desafiador, mas o apóstolo Paulo já enfrentava os seculares nos seus dias. Os seus 2 discursos públicos, o primeiro feito à multidão asiática em Listra, e também mais tarde aos filósofos gregos no Areópago, eles registram os únicos 2 exemplos na Bíblia, no livro de Atos, onde agora nós temos uma pregação do Evangelho diretamente dirigida para um público cético, um público pagão, um público que não acreditava em Deus. E esses 2 discursos do apóstolo Paulo estão no livro de Atos, o primeiro deles no capítulo 14, a partir do verso 15, e o segundo no capítulo 17, a partir do verso número 24. São os únicos 2 registros de uma pregação feita do Evangelho diretamente para não crentes, absolutamente não crentes em Deus. Então, obviamente, em ambos os casos, Paulo usou uma ferramenta que nós também devemos usar quando falamos em pregar para as novas gerações. É a ferramenta da contextualização. Paulo contextualizou a mensagem a fim de se conectar com a necessidade espiritual identificada num público que ele estava tentando alcançar. Irmãos e amigos, com detalhes consideráveis, Paulo descreveu aquilo que podemos chamar do seu modus operandi, ou seja, a maneira como ele fez esta contextualização. Então, já estudamos esses versos, mas eu peço a você que abra novamente a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Por favor, tome aí a sua Bíblia e se tiver aí uma caneta marca-texto, abra a sua palavra no capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do verso número 19. E escreva entre os versos 19 e 23, coloque aí na lateral da sua Bíblia, contextualização. Ou seja, tornar o evangelho uma linguagem acessível a quem está nos ouvindo, no contexto em que estão nos ouvindo. Não podemos pregar no século XXI com a linguagem e abordagem do século XIX ou do século XX. A Bíblia já mostra isso.
Paulo escreve, primeira carta de Paulo aos Coríntios 9:19 em diante, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Verso 21, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, e fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, fazer o quê, meus irmãos e amigos? Salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Portanto, meus queridos, notem, escreva aí, entre os versos 19 e 23, coloque na lateral da sua Bíblia, contextualização. Atentem para isto. Paulo não defendia a descaracterização do evangelho, muito menos a diluição da mensagem divina em doses homeopáticas, não é? A homeopatia dilui tudo em água em várias partes. E Paulo não está diluindo o evangelho para ser pregado. A contextualização de Paulo não era a modificação da revelação divina, mas era a tradução da verdade, falando ao seu público-alvo numa linguagem que aborda o aspecto sociocultural e a própria linguística, numa linguagem que pudesse ser compreendida e ouvida claramente. Pegou a visão aí, meu irmão, minha irmã? Não podemos ser arcaicos na abordagem das novas gerações, especialmente esta geração que nasceu já com a tecnologia nas mãos do ano 2000 para cá. Por favor, não podemos continuar agindo como agiam conosco, nós que somos do século XX, ou quem agia lá no século XIX, que acho que aqui ninguém nasceu no século XIX, né? Mas não é. O evangelho é o mesmo, o princípio é o mesmo, mas a abordagem tem que ser adequada, contextualizada. O apóstolo Paulo ainda pergunta, abra sua Bíblia, por favor, Romanos capítulo 10, verso 14. Mais uma passagem para você destacar aí com marca-texto na sua Bíblia, anotar no seu caderninho aí. Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E olha a pergunta crucial aqui, meus irmãos e irmãs. Como ouvirão se não há quem pregue? E mais para frente, no verso 17, o apóstolo fala que a fé vem do ouvir, e o ouvir da palavra. Mas aqui, Paulo está dizendo, não há quem pregue na língua deles. Esse é o contexto deste verso. Não há quem pregue contextualizadamente. Não há quem pregue de forma que as pessoas entendam o seu público-alvo. Qual é? Não pregue para as pessoas das novas gerações como se você estivesse pregando para os jovens do século XX. A linguagem, o contexto sociocultural é outro, meus irmãos. E se vocês forem ver, a maioria dos nossos jovens, em nossos cultos, estão entretidos numa tela de celular, não estão conectados conosco. Precisamos atentar para saber o que fazer. Por isso, meus queridos, a mesma solução para apresentarmos os escritos de Ellen White para as novas gerações é a solução que temos para a palavra e para os escritos do Espírito de profecia. Precisamos de uma estratégia de contextualização eficaz, a fim de trazer uma relação amigável com os escritos do Espírito de profecia, incluindo 3 elementos.
Preste bem atenção. Eu sei que o tempo está um pouco avançado em virtude do nosso problema técnico, mas, por favor, preste bem atenção. São apenas 3 elementos que eu queria chamar a sua atenção nesta noite. O primeiro, aquilo que chamamos de metanarrativa, ok? Vamos entrar na cabeça da nova geração agora. Preste atenção. O primeiro elemento que chama a atenção das novas gerações chama-se metanarrativa. E o que eu quero dizer com isso? Apesar da visão pós-moderna haver rejeitado esta noção de metanarrativa, que é definida aqui na nossa mensagem, metanarrativa significa uma história grandiosa e abrangente que explica o passado, define o presente e sugere o futuro. Então, as pessoas estão muito ligadas às novas gerações, apesar de alguns pesquisadores dizerem que não, mas ainda nós temos muito na vida das novas gerações de atração por grandes histórias. Histórias que, como eu disse, expliquem o passado, definam o futuro e definam o presente e sugerem como será o futuro. O fato é que nós também, como pais, somos de uma geração que cresceu mergulhada em contos, filmes, games e séries de ficção científica, de magia, de ação, que narram uma luta intergaláctica entre o bem e o mal. Todos nós crescemos neste ambiente de heróis e vilões, a ponto de nós termos, de uns anos para cá, filmes que exaltam o próprio diabo como sendo um herói. Você já deve ter visto esse filme por aí, a divulgação dele. O diabo no papel de herói, fazendo o bem. Então, o tempo todo existe essa metanarrativa que explica de onde viemos, onde estamos, para onde vamos, nessa perspectiva de uma luta entre o bem e o mal. O próprio autor do Super-Homem fez a história, a narrativa do Superman baseada nas suas crenças judaicas, de um Messias. Então, notem, nós estamos todos envolvidos nestas metanarrativas que mostram uma realidade que é maior do que aquilo que a gente experimenta com os nossos sentidos. Então, a gente olha esses filmes, esses games e esses super-heróis com superpoderes, e as pessoas, então, elas são levadas a uma realidade que elas não vivem, mas elas se encantam com aquilo que estão vendo. É interessante porque essa percepção amplificada da realidade, exatamente isso, pode ser o ponto de acesso para que a nova geração passe a considerar os escritos de Ellen White numa metanarrativa de uma guerra cósmica que ela narrou de forma extraordinária na sua obra mais magna, na sua obra mais destacada, a série conhecida como O Conflito dos Séculos, ou O Grande Conflito. E temos que aproveitar, então, a busca desta geração por esta necessidade que eles têm de saber de onde vieram, onde estão e para onde vão, este clamor pelo significado da existência e contar a história e oferecer os escritos de Ellen White de uma forma poderosa, numa releitura extraordinariamente moderna e poderosa. Por isso, eu quero compartilhar com vocês aqui um pensamento a respeito dela, que ela mesma escreveu a respeito de um dos seus livros e que tem tudo a ver com essas novas gerações. Eu quero que você guarde esta frase, este texto, no qual ela mesma destaca com ênfase qual é, então, entre os seus livros, aquele que ela gostaria que chegasse ao maior número de leitores. E ela escreveu: o livro O Grande Conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Aí está, meus queridos, aquilo que as novas gerações chamam de metanarrativa, de onde eu vim, onde estou e para onde vou.
Isso está lá no livro Grande Conflito, em sua exposição das cenas finais da história desta terra. Dá ele um poderoso testemunho em favor da verdade. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito, pois no Grande Conflito, a última mensagem de advertência ao mundo é dada mais distintamente que em qualquer de meus outros livros. Então, notem, meus queridos, nós podemos sim encontrar esta conexão e chamar a atenção das novas gerações para a grandiosidade dos escritos do dom de profecia. Sabe? Pare para refletir. Pega a visão comigo aqui. Você acha que é uma simples coincidência o fato das metanarrativas cinematográficas explorarem esta batalha entre o bem e o mal, heróis e vilões, numa perspectiva totalmente diferente da Bíblia? Vocês acham que isso é por acaso? É por acaso que estas grandes produções exploram o tempo todo esta luta intergaláctica entre o bem e o mal, só que esquecendo completamente aquilo que a Bíblia fala a respeito? Pare para pensar e você vai notar que há plena condição de despertarmos o interesse das novas gerações para os escritos do Espírito de Profecia, especialmente na literatura chamada Grande Conflito. Um segundo aspecto é o aspecto que a gente chama de metafísica, ou seja, aquilo que vai além do nosso corpo, esta experiência transcendental que é chamada de religião. Meus queridos, notem, pesquisas de respeitados institutos, conhecidos aqui nos Estados Unidos como o Barna e também o Pew Research Center, são dois institutos de extrema confiança e que estão focados em pesquisas entre cristãos. Eles indicam que no século XXI nós temos os mais altos níveis de não filiados a alguma religião, desde que as pesquisas começaram a ser feitas anos atrás. Nesse período que estamos vivendo, há um crescente número de pessoas que se chamam descomprometidos. Eles não se ligam a nenhuma igreja em especial. Têm espiritualidade, até acreditam em Deus, de alguma forma, mas não estão ligados a uma religião. Interessante que pesquisa feita por outro instituto, o Lifeway Christian Research, indica que a maioria dos jovens adultos de hoje, a maioria, e presta atenção se isso não está acontecendo dentro da sua casa, a maioria não ora, não adora, e não lê a Bíblia. E com isso, vemos muitas igrejas hoje que estão sendo fechadas num ritmo até maior que concessionárias que vendem carros. Nesses últimos anos, as vendas dos carros têm caído e algumas igrejas estão fechando mais rapidamente do que as próprias concessionárias que não conseguem vender mais seus carros. Interessante que foi feita uma pesquisa num grupo de 1.200 jovens, entre 18 e 29 anos. E pasmem, irmãos e amigos, vocês que são pais, 72%, ou seja, 864 de 1.200 afirmam que são realmente mais espirituais do que religiosos. Então, pesquisas apontam que nos Estados Unidos, milhões de cristãos da nova geração, antes ativos nas suas igrejas, desistiram da igreja e desistiram também do cristianismo. Pararam. Não querem mais. Não veem sentido, não veem necessidade, não veem relevância em ter uma profissão de fé. Contudo, eu quero que vocês percebam o que as pesquisas mostram. São espirituais, não são religiosos. Ou seja, a escolha desta geração de se concentrar em espiritualidade e não em religião ainda proporciona uma oportunidade significativa para que possamos exaltar a relevância do espírito de profecia.
Irmãos, amigos, com toda sinceridade, 21 semanas estudando este assunto. Nenhum outro escritor contemporâneo de Ellen Goldwhite ou depois dela escreveu de forma mais abrangente sobre os temas do amor de Deus, vida de Cristo, Calvário, conversão, crescimento cristão, vida no Espírito, santidade, oração, estudo da palavra de Deus, testemunho cristão e fé. Vocês não vão encontrar nenhum outro escritor com uma obra tão ampla e magnífica a respeito da vida cristã. Mais de 100.000 páginas. Para uma geração que, conforme Mateus capítulo 5, verso 6, tem fome e sede de justiça? Você não ouve esse clamor em nossa sociedade, especialmente os mais jovens, nova geração? Tudo é protesto, protesto. Tem fome e sede de justiça? Muito bem. Os escritos do Espírito de Profecia oferecem uma ligação atemporal para qualquer geração que esteja em busca de profundidade espiritual. Você crê? Este é o momento certo para, como povo remanescente, embalarmos e apresentarmos Ellen White a um número crescente de descomprometidos que rejeitaram a religião, mas que permanecem abertos a Deus e que, de alguma forma, eles estão buscando conhecer Deus e não estão conseguindo. E quem sabe nós, mais velhos, é que estamos atrapalhando. Percebe? Elementos da metanarrativa, elementos da metafísica. Agora vamos para o último elemento que nos conecta com a nova geração. Exatamente o método, a forma de fazer. Como tornar os escritos de Ellen White para uma geração que não lê? Aliás, você que está me assistindo, você lê? Não é porque eu estou aqui na frente de uma biblioteca, não, que eu estou fazendo essa pergunta para você. Mas eu te pergunto, sinceramente, você lê pelo menos a Bíblia todos os dias? E aí, quando a gente olha para as novas gerações, a gente se desespera, não é? Porque é muito raro ver um livro na mão dos nossos filhos, netos, a não ser, às vezes, alguma leitura obrigatória acadêmica da escola, da faculdade, ou até do trabalho. Mas é interessante porque, de uma forma surpreendente, as pesquisas apontam que essa geração lê, sim, senhor. Eles leem. Mas é interessante porque eles fazem isso de uma maneira diferente das gerações passadas, como eu. Falamos de uma geração que não vê nenhum sentido em pegar um livro, sentar-se e lê-lo de capa a capa. Para a maioria deles, isso não faz sentido nenhum. Eles buscam obras que tenham um alto apelo visual e que sejam predominantemente eletrônicas, fornecendo apenas o conteúdo necessário com links extras que, através da internet, possam integrar algum conteúdo a mais da leitura que estão fazendo. Por exemplo, eu ganhei de presente dos meus filhos esse aparelhinho aqui, que vocês devem conhecê-lo também, né? O famoso Kindle, que nada mais é do que uma biblioteca eletrônica. A substituição de tudo isso que está atrás de mim e que pode ser encontrada aqui num aparelho eletrônico. Então, é isso que chama a atenção dessa nova geração. Outra fonte de interesse para eles também podem ser os audiolivros. E, meus queridos, está aí no link que eu passei a vocês. Eu vou passar aqui também para o pessoal do Zoom, um link para audiolivros de Ellen White em português. Especialmente quando você está aí no trânsito, não é parado no carro, você poderia fazer proveito do seu tempo ouvindo um bom livro, uma boa leitura. E, no caso, a leitura do Espírito de Profecia. Já que, se você tem dificuldade para ler um livro impresso, ouça um livro. E esta geração também
tem apreciação por esta prática? Está aí no Facebook, já coloquei para todos e coloquei aqui no Zoom também. Você clica, escolhe o livro, coloca lá no fone de ouvido, coloca no seu carro e você vai ouvindo. A acessibilidade global e constante dos escritos do Espírito de Profecia expande a influência e a importância do seu conteúdo. Então, pesquise na internet, nós temos já os livros dela disponíveis e nós temos esta fonte extraordinária, audiolivros. Você pode ali, ao invés de ficar, às vezes, ouvindo música que não fala nada de Deus, que não te leva a Deus, coloque um audiolivro. A internet é hoje o mais influente passo que a nossa igreja pode dar para se conectar com esta nova geração. E esta repaginação não é uma traição dos escritos divinamente inspirados. Pelo contrário, certamente é uma obediência à estratégia das Escrituras voltada para a missão de falar a língua do mundo que queremos alcançar para Cristo. Foi o que Paulo fez. Paulo faria a mesma coisa. Se Paulo estivesse em nossos dias, certamente ele usaria a internet, porque ele contextualizou o evangelho para as pessoas seculares. E a palavra de Deus, meus queridos, a palavra de Deus é extraordinária. Abra lá no finalzinho do Antigo Testamento. Já estamos encerrando. Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Leia comigo o verso número 20, o verso número 2 também. Notem, Abacuque 2, verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa, de que forma? Que diz a Bíblia? Até quem passa correndo possa ler. E a pressa não é a característica desses dias em que estamos vivendo? Leituras superficiais, rápidas. Pois é. Por favor, vamos usar os métodos que Deus está nos concedendo através da tecnologia para alcançar a nova geração. Queridos, me permitam mais uma vez compartilhar com vocês uma última tela nesta noite, para encerrarmos esta série, que para mim foi uma bênção e espero que tenha sido para vocês também. Meus queridos, esta é uma série chamada Grande Conflito, toda ela numa linguagem mais, digamos, moderna, mais acessível, uma leitura que foi preparada para os nossos jovens. Chama-se série Grande Conflito, Os Escolhidos. Então você tem ali os escolhidos, os ungidos, o libertador, os embaixadores e, finalmente, ali os resgatados. São os mesmos livros da série Grande Conflito. Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado de Todas as Nações, também Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. Só que usando a Bíblia na linguagem de hoje e usando termos mais acessíveis, ok? Estes livros já estão disponíveis, inclusive na internet. Então, meus queridos, foram 21 semanas estudando a bênção do dom de profecia na Bíblia e na história. A certeza de que Deus sempre buscou se conectar com o ser humano, mesmo o pecado tendo nos afastado cada vez mais dele. Sua palavra, a Bíblia, é a certeza de sermos levados a Cristo para que sejamos salvos. Vou repetir, somos uma igreja protestante e que aceita a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Porém, aceitamos também a bênção do dom de profecia, especialmente manifestado nesse tempo do fim, no ministério e nos escritos de Ellen White, de forma prevista na Santa Bíblia, que nos auxilia neste desejo de buscar mais ainda a palavra e a Cristo. E, obviamente, meus queridos, que nem tudo que ela escreveu foi inspirado, óbvio, já estudamos sobre isso. Ela escreveu cartas que eram pessoais, escreveu conselhos que ela daria como uma mãe para um filho,
Mas lembre-se, o conteúdo revelado e inspirado, ela sempre dizia, foi-me mostrado em visão, e isso é uma bênção. Porém, nós também não precisamos desprezar o que ela repreendeu outras pessoas no erro. Mesmo que ela tenha feito uma carta pessoal, se você identifica um pecado igual àquele que está na carta, você deveria também arrepender-se. Não é um prejuízo. Portanto, é uma bênção termos estes escritos em nossa disposição. E especialmente esta série, você deveria se debruçar nela e estudá-la, porque este é um conteúdo 100% inspirado. Queridos, estamos convencidos de que não há nenhuma outra escritora mais cristocêntrica e mais divinamente posicionada para se conectar com esta geração do que esta senhora, cujos os escritos ainda são chamados de manifestação do espírito de profecia. Portanto, tenhamos acesso a estes livros. Tenhamos estes livros também na nossa visão, na nossa leitura, no nosso estudo. Uma vez que eu e você queremos alcançar o objetivo de Deus para a nossa vida, creiamos na palavra e creiamos também no dom de profecia através dos escritos de Ellen White. E eu quero encerrar com a Bíblia, relendo uma passagem que estudamos amplamente aqui, que é o livro, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, verso 20. O rei Josafá se coloca diante do povo e diz, escutem, povo de Judá, segundo o livro das Crônicas 20, 20. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão o quê? Bem-sucedidos. E esta bem-sucedido na Bíblia significa salvo. Salvo, salvação, prosperidade. Nesse contexto bíblico, prosperidade, vocês serão prósperos, vocês serão salvos. Você aceita? Em nome de Jesus, você aceita a Bíblia como sua única regra de fé e prática e aceita os escritos do dom de profecia no tempo do fim como uma luz menor que aponta para a luz maior, que é a palavra, e através desta luz menor apontando para a palavra, você aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Que estas 21 semanas possam ter ajudado você a tomar esta decisão. Crer em Deus e crer nos seus profetas. Senhor Jesus, em teu nome, agradecemos pela vida, pela liberdade religiosa e pelo privilégio de 21 semanas estudando este tema, o dom de profecia. Ainda é um tema que temos muito a estudar e a aprender, mas agradecemos por esta primeira oportunidade e que todas as pessoas que tenham tido contato com estas mensagens possam tomar esta decisão, crer em Deus e crer também na palavra dos seus profetas. Sejam os profetas bíblicos e seja também, Senhor, o dom de profecia manifestado nesse tempo do fim na vida e obra da senhora Ellen Goldwhite. Que nós possamos tomar esta decisão e estarmos seguros em Deus e também sermos bem-sucedidos ao seguir a palavra dos seus profetas e aceitarmos a Cristo como nosso Salvador. Entregamos a vida de todos em suas mãos. Guarda-nos, protege-nos, ajuda-nos também a passar este legado para as novas gerações, contextualizando, Senhor, as nossas palavras, chamando a atenção deles para estas questões que envolvem o passado, o presente e o futuro, e dando aos nossos filhos o maior dos legados, a fé em Cristo e a certeza da salvação. Usa-nos, perdoa os nossos pecados, volte logo para nos buscar, esteja com todas as pessoas que estão enfrentando qualquer dificuldade
na vida financeira, na saúde, nos relacionamentos, para que, através exatamente da revelação da profecia, todos nós sejamos curados e certos do teu breve retorno. Orando em nome de Jesus, dizemos amém e graças a Deus. Muito obrigado pela sua paciência. Pedimos perdão mais uma vez pelos problemas técnicos que, de repente, nos assaltaram hoje na transmissão do Facebook, mas a mensagem está aí, foi dada pela graça de Deus, está disponível no YouTube também, no nosso canal, a Família Primeiro Encontro, @Família Primeiro Encontro. Você pode assistir novamente, pode assistir todas as mensagens anteriores e ficar, então, de fato, ligado na certeza deste Deus que nos deu de presente o dom de profecia. A partir da quarta-feira que vem, neste horário, 7h30, teremos uma nova série e espero todos vocês. E amanhã, por esses mesmos links, 6 da manhã, a Família Primeiro Encontro. Lembre-se, breve Jesus voltará. Boa noite a todos.